e moderna. Brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tátil de Comunicação. A crescente presença da inteligência artificial em nossas vidas traz junto implicações importantes para a nossa saúde mental. Ao mesmo tempo em que a inteligência artificial pode oferecer benefícios como a automação de tarefa, maior eficiência e avanços na área da saúde, também pode gerar ansiedade, estresse e até mesmo isolamento. Será possível conciliar essas duas vertentes? Quem vai explicar esse dilema para a gente é a empresária Cláudia Cardillo, especialista em marketing, comunicação assertiva e desenvolvimento humano, que já tem inclusive um livro publicado sobre o tema. Bom dia, Cláudia, um prazer te receber aqui. Bom dia, Fernando, tudo bem com você? Bem, muito tudo em paz, tranquilo. Pode falar. Em relação à pergunta que você fez sobre como que a gente pode ser mais assertivo na nossa comunicação e evitar que as doenças como ansiedade, depressão, e elas permaneçam na nossa vida. A partir do momento em que a gente precisa estar offline e online o tempo todo, a gente tem que decidir que personagem nós somos, né? Tanto no online quanto no offline, e o professor Cláudio comentou muito bem a respeito disso, né? Quem somos nós quando ninguém está olhando, né? Nós precisamos definir a nossa persona corporativa para que nós possamos ser aceitos no mundo online. As mídias sociais, elas fazem muito isso com a gente, né? Independente disso, elas também ditam como nós temos que ser. Então, a nossa face, o nosso corpo, o nosso cabelo, ele precisa ser moldado conforme os modelos que aparecem nas mídias sociais. E é isso que eu comento muito com os meus mentorados, é uma das coisas que eu falo muito nas minhas palestras. Quem eu sou, o que eu faço, eu preciso ser genuíno, eu preciso estar de acordo com a minha missão e propósito de vida, para que eu possa, nessa transição, nesse era digital em que nós vivemos, eu possa ser o mais saudável possível. E a saúde mental, ela mostra o quanto as pessoas elas têm utilizado, né, as suas mídias sociais para que elas sejam cada vez mais vistas, né? Então, a ansiedade de aparecer, ela gera depressão, ela gera a falta de aceitação, e hoje nós temos ainda para ajudar mais um transtorno, que é a nanofobia. É aquela fobia de precisar olhar no celular o tempo todo, eu preciso saber quem é que quer entrar em contato comigo, eu preciso saber quem que está me mandando mensagem no celular. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, e com isso a saúde mental delas vai se depreciando. E a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. Quem somos nós no online, mas nós vivemos no offline. Nós somos pessoas com famílias, com empregos, com vizinhos, com atividades no offline. E a gente precisa prestar atenção nisso no offline. Cláudia, aproveitando esse gancho que você falou, usando inclusive o exemplo do professor, eu até brinquei aqui, eu tenho hábitos estranhos, tenho até medo de me conhecer melhor. E medo, né, é uma coisa terrível para o ser humano, mas da mesma forma que o ser humano tem medo das incertezas, ele tem que se agarrar a alguma expectativa, alguma esperança. Não se vive sem esperança. Senão, não adiantava nada a gente estar aqui no mundo, para que a gente vai viver, né? Se não tiver esperança que as coisas melhorem. E a gente vai se iludindo. É possível alguém temer se conhecer a si próprio? Olha, eu concordo com pessoas que falam que precisam de autoconhecimento, e eu prego muito isso. Quanto mais a gente se autoconhece, mais é possível
eu me apropriar das minhas competências, das minhas habilidades, para eu atuar da melhor maneira possível na minha persona corporativa ou no meu personagem dentro da minha família. Nós assumimos personagem, nós somos filhos, mães, esposa, vizinho, eu preciso assumir quem eu sou. Então, quanto mais eu me autoconheço, mais eu me aproprio do que eu tenho dentro de mim. E é possível que, ao identificar quais são aquelas situações que me constrangem ou que eu não sei lidar com elas, eu, dentro do autoconhecimento, eu posso tornar fraquezas em situações fortes dentro de mim. Então, um exemplo, tem pessoas que têm, como empreendedores, eles têm medo de falar em público, e o Milton trouxe isso, né? Que a empreendedora, ela precisava usar 45 minutos para falar. À medida em que ela foi treinada para isso, à medida em que ela se apropriou do conhecimento dela, ela reduziu esse tempo. Então, o cérebro, ele cria essas sinapses através da neuroplasticidade cada vez mais rápido. Quanto mais eu treino, mais eu sei, mais eu me autoconheço e melhor eu fico naquilo que eu faço. O que você está lançando, o novo ser humano, mais saúde mental na era digital, é um convite, né, a você se conhecer melhor. Que ser humano que precisa se conhecer melhor? Todos nós precisamos nos conhecer melhor, ou tem gente que se conhece em demasia? Eu acho que desde que o mundo é mundo, a gente precisa se autoconhecer, né? Nós vivemos a dualidade entre o bem e o mal, entre quem eu sou e quem eu preciso ser. Então, eu percebo que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aperfeiçoa, melhor eu fico. Melhor você fica, melhor o ser humano fica. E é sobre esse ser humano que nós estamos falando do livro. Como viver entre o momento online e o momento offline? Quem eu sou? Quais são as terapias, as medicinas? Quais são as leituras que eu posso ter nesse novo mundo que podem me levar a chegar a ser um ser melhor? Então, o autoconhecimento, sim, ele permite que você seja um ser melhor. Esse livro é um convite para qualquer idade, qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo seja de empresário, executivo, operário em geral, é para o ser humano. Esse livro é para o ser humano, e nós somos esse novo ser humano porque vivemos nessa nova era digital. Ele é um convite, sim, a pessoas que estão se autoconhecendo e que já despertaram para esse novo momento, para pessoas que querem despertar, sim, e viver com mais qualidade de vida, bem-estar, com mais longevidade, e para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre a era digital, né? Nós temos lugares no Brasil, o Brasil é muito grande, nós temos lugares no Brasil em que as pessoas não utilizam a inteligência artificial. Então, no livro, eu tive o prazer, a honra de ter 30 convidados, entre médicos, terapeutas e empresários, empreendedores, falando sobre os seus negócios e como eles utilizam a inteligência artificial de uma maneira saudável, tanto para a área da saúde, quanto para a área de negócios. Que área que a sua área de atuação, Cláudia, qual que é? Como empresária. Eu sou mentora de negócios, de carreira e empreendedorismo. Também tenho a minha agência de comunicação, o qual eu crio essa persona corporativa para que a pessoa possa entender qual é o negócio dela, como ela se vende, como ela vende os produtos e os serviços delas. Muitas pessoas chegam até mim, já trabalham há mais de 10 anos, têm experiência, mas estão fora do mundo online. Então, como que eu vou ranqueá-la dentro das plataformas de busca? Ela tem um site, quais são os serviços e produtos que eu preciso colocar dentro desse site? Como é que eu vou precificar esses elementos que ela vende? Como é que ela vai falar para o público? Então, todo esse treinamento, ele é feito de uma maneira mais individualizada e mais rápida para que a pessoa possa desenvolver o negócio dela. Com certeza. Cláudia, quero te convidar para a gente esticar esse assunto. Nós temos que fazer um programa maior. Acho muito pouco o tempo que a gente teve aqui, porque o assunto é apaixonante.
tudo que fala de tecnologia moderna, a gente tem não que fugir, mas tem que enfrentar e ver como que ela pode atuar a nosso favor, sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença, Cláudia. Eu que agradeço, um abraço grande. Valeu, grande abraço, obrigado.